Fala galera, antes de começar o vídeo, eu quero convidar a todos vocês para conhecer o nosso site de cursos. Nós estamos aí com um curso novo, que é o curso de fundações, e também temos o curso do dimensionamento de edifício completo em concreto armado. O curso de fundações está um sucesso por um valor de R$ 350 neste mês promocional. Então se você quer saber tudo sobre fundação e pagar um precinho bem baixo por isso, aproveite e acesse o link aí na descrição desse vídeo. Muito obrigado pela atenção e aproveitem o vídeo. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal da Engenharia. Aqui quem fala com vocês é o engenheiro Felipe Rodrigues e hoje é o nosso primeiro vídeo da série do desafio da treliça. Eu comentei com vocês há uns vídeos atrás aí que nós íamos começar a fazer esse desafio da treliça, que é a montagem de uma treliça de madeira, mais precisamente esse tipo de madeira aqui. Essa madeira aqui é aquela madeira de palito de algodão doce, A gente consegue encontrar em lojas de embalagem, lojas de doce. Então tem esse material para vender. É barato, acho que um pacote com 1 quilo e pouquinho é R$ 15, eu acho. Não sei se 1 quilo dá para fazer tudo, vai depender do projeto de vocês. No nosso caso aqui, eu também não sei, porque eu não sei como que vai ser o nosso projeto ainda. Eu vou fazer tudo com vocês, desenvolver tudo do zero com vocês. Certo? Então, o que eu tenho a dizer sobre essa madeira? As informações iniciais dessa madeira aqui. Ela é uma madeira que tem mais ou menos uns 3 milímetros de diâmetro, Ela é roliça. Tem 35 centímetros de tamanho, Ela é maior do que aquele palito de churrasco. Eu resolvi escolher essa madeira aqui justamente para que ela abra um leque muito maior de possibilidades para a gente fazer barras inclinadas, A gente consegue trabalhar com uma modulação maior, Até porque uma das regras do desafio é o peso, Não pode passar de um determinado peso. Então, quanto menos material eu utilizar, melhor. Então, se eu tiver uma modulação maior entre os banzos da trelicinha, é sempre melhor. Então, esse é o material que eu escolhi. Mas, dependendo do desafio aí da sua faculdade, você pode escolher entre alguns materiais. Material feito com bambu, material daquele palitinho de churrasco, por exemplo, é feito com bambu. Tem outros materiais aí à venda do tipo madeira aí, Aqueles palitinhos de sorvete também pode fazer, mas eu resolvi escolher esse daqui, certo? É uma madeira bem vagabunda, Na verdade isso aqui é o cocô do cupim que comeu a madeira mais vagabunda que existe. Então é uma madeirinha que ela não resiste nada, Mas com os devidos cuidados aí que a gente vai tomar na hora de dimensionar a nossa estrutura, ela vai conseguir resistir a uma carga que eu estipulei, uma carga de 100 kg como carga de ruptura. Então eu vou calcular essa carga de ruptura, nós vamos tentar romper com 100 kg. Se ela não romper, eu vou guardar como recordação, mas se ela romper com 100 kg ou com menos de 100 kg, a gente vai tentar analisar o que pode ter dado errado. Então a gente vai calcular desde o início essa treliça de madeira. Outro fator importante é, uma barra como essa daqui, ela não trabalha muito bem a compressão. Eu estou colocando uma forcinha mínima aqui de compressão e ela já está envergando. Porém, ela trabalha muito bem a tração. Então, essa informação a gente vai utilizar do início ao fim desse desafio. Por quê? O ideal é a gente sempre dimensionar esse tipo de estrutura trabalhando a tração. O mesmo acontece com estruturas de aço. Ela não trabalha
muito bem a compressão. Então é sempre bom ter o máximo de barras, né, trabalhando a tração. Então é isso que a gente vai tentar fazer também aqui nesse vídeo. Nós vamos fazer a concepção da estrutura, né, concepção estrutural do design da nossa estrutura. Então vamos lá. Eu vou aqui para o computador agora e a gente vai tentar desenhar. Mas antes de eu tentar desenhar, nós vamos falar as regras do desafio, né? Porque todo desafio tem que ter uma regra. Essa regra eu tomei como base a regra da grande maioria das universidades, tá? Pode variar, né, de uma para outra, mas essa daqui é a mais comum, né, entre as universidades aí. Então as regras são: a treliça tem que ter no mínimo 1,5 m a 2 metros, né? Qualquer medida entre esse intervalo. Nós vamos trabalhar com 2 metros, né? A medida máxima aí, porque a gente quer ir ao máximo do desafio. Ela tem que pesar menos do que 3 quilos, tá? O peso total da nossa treliça tem que ser menos do que 3 quilos. Ela deve suportar pelo menos 20 vezes o seu peso para ser classificada. Se ela resistir menos do que 20 vezes o seu peso, ela será desclassificada, na verdade. Então ela nem vai poder seguir para a competição. Não é permitido pintar, porque a pintura, dependendo da pintura, por exemplo, vou envernizar a minha treliça, é como se eu colasse todas as barras, né? E isso não é permitido. É a próxima regra, inclusive. Não é permitido colar as barras longitudinalmente, né? Justamente porque se eu colar as barras, eu consigo aumentar, né, muito a resistência, né, das minhas barras, porque elas vão estar todas trabalhando em conjunto e coladas ali, aumentando a inércia, né, da seção. Enquanto a ideia é trabalhar com inércias pequenininhas, trabalhando em conjunto, se você colar todas elas, você vai ter uma inércia única, sólida ali, que vai ter uma resistência muito maior. E a cola só é permitida nas ligações. Então essas são as regras que nós temos que seguir, certo? Para que a gente possa aí trabalhar nesse desafio. Maravilha? Não são tantas regras assim, dá para decorar aí e trabalhar no decorrer do desafio. Então a ideia agora é fazer o design da nossa treliça que seja o mais econômico possível na questão de peso. Esse desafio é interessante porque você já começa a trabalhar tanto a parte de estruturas quanto a parte de economia, porque ao invés da gente economizar em valores, a ideia é economizar em peso, né? Então a gente sempre tem que otimizar o projeto de maneira a pegar o projeto mais econômico, nesse caso, mais eficiente para trazer o desafio, ficar mais próximo aí de vencer esse desafio. Maravilha? Então, vamos seguir aí para o design da nossa treliça. Bom, pessoal, estou aqui no SketchUp. Nós vamos fazer o design da nossa treliça. Nós temos vários designs que a gente pode utilizar, né? A primeira coisa que eu vou fazer aqui é fazer o nosso vão, né? Ele tem 2 metros. Então, esse é o nosso vão de 2 metros. A ideia é, o ponto de fixação da carga, ela pode ser tanto em cima da treliça, quanto embaixo da treliça. Isso vai influenciar muito na distribuição de tensões. Se eu colocar a carga em cima, eu vou ter certas barras que estarão comprimidas, certas barras que estarão tracionadas. A proporção entre elas também muda. Se eu tiver o ponto de carga embaixo, essas tensões em certas barras vão se inverter. O que antes era comprimida, agora será tracionado. Então a ideia é, logo de cara, já escolher qual será o ponto de fixação. Então imagine que a nossa treliça seja uma treliça retangular. Só dando um exemplo. Eu posso colocar a carga aqui na parte de cima, certo? Colocando a carga aqui, ela vai distribuir para os apoios, né? Através dos banzos e dos montantes e da treliça. Ou eu posso colocar aqui na parte de baixo, que também
vai ser distribuída para os pontos de apoio, só que de maneira diferente. Eu vou aplicar a carga no ponto de baixo, porque geralmente nesses desafios nós temos lá um pórtico ou 2 totens, né, onde a gente vai apoiar a nossa treliça e fica muito mais fácil eu ter um ponto de fixação aqui embaixo, né? Porque daí eu venho com um ganchinho aqui, geralmente é aquele mosquetão, né? Coloco aqui o mosquetão num ganchinho que eu posso fazer e eu penduro a carga ali sem problema nenhum. Pode ser uma carga estática, uma carga dinâmica, até uma pessoa pendurada aqui para testar a treliça, né? Eu participei, acho que no meu último ano de faculdade, eu acho que foi a primeira edição desse desafio, onde era uma pessoa, né? Um dos membros do grupo tinha que se pendurar aqui, né? Logicamente todos escolheram os membros mais magrinhos do grupo, mas era uma carga considerada uma carga dinâmica. Então, porque a pessoa vai se mexer, ela não vai ficar paradinha, né? Então isso, se eu colocar aqui em cima e se, por exemplo, eu não tiver um ponto de apoio bem estável, essa corda ou esse gancho pode escapar, rompendo alguma barra ou aplicando uma carga não prevista, certo? Então já decidi aonde será o ponto de fixação. Então já é importante que nós vamos colocar esse ponto embaixo. Um dos designs que nós podemos fazer, por exemplo, é o design do tipo arco, né? Esse design do tipo arco, ele é mais ou menos assim, ó. E aí a gente vem colocando algumas diagonais aqui, né? De forma a distribuir essas tensões para o arco. Esse é um design muito interessante, certo? Ele fica muito bonito e tal, porém ele fica muito pesado, certo? Ao meu ponto de vista. Por quê? Toda essa parte aqui do arco, ela será comprimida, né? E ela terá uma tensão de compressão muito alta, porque todas as barras, as diagonais aqui, né, os raios desse arco, estarão tracionadas, serão barras mais esbeltas, mas elas aplicarão todas essas cargas que são de tração aqui nessas barras como compressão no arco. Isso causa uma perda de eficiência em relação ao peso, tá? Como aqui a nossa moeda de troca é o peso, não é tão interessante a gente trabalhar dessa forma, certo? Se fosse qualquer outro parâmetro, custo, alguma coisa assim, poderia ser viável. Por exemplo, aqui eu poderia fazer de concreto, aqui de estrutura metálica, mas o peso para a gente aqui é o principal ponto que nós não podemos abrir mão, certo? Aí, partindo desse modelo aqui, nós temos as treliças convencionais, treliça Rolve, treliça Pratt, né, dentre todos os outros modelos, né? Temos aquela treliçona padrão, né, do tipo cobertura, né, que é uma treliça bem simplificada de se fazer, mas que também, para o nosso caso, ela não é tão interessante. E virar aqui. Porque esses bandos aqui, dependendo de onde você for aplicar a carga, logicamente, eles vão estar também totalmente comprimidos, né? E aqui a gente tem uma perda de resistência por conta desse fechamento aqui em quase zero, né? Então a distribuição de tensões não é tão interessante. Ao meu ponto de vista, o tipo de treliça mais interessante de se trabalhar é esse tipo de treliça aqui, ó. Nós temos aqui, por exemplo, vou colocar 25 centímetros. 25 centímetros. Eu vou colocar 25 centímetros, por quê? Porque 4
vezes 25 centímetros vai dar 1 metro, e 8 vezes 25 centímetros vai dar os 2 metros. Então, eu consigo modulações idênticas aí no caso, né? Que facilita também a montagem, certo? Então, 25 centímetros aqui. Eu tenho duas formas de fazer isso daqui. Eu posso fazer nesse sentido aqui, né? Nesse caso aqui, como essas duas barras vão ser zeradas, eu posso até apagar elas, né? Não preciso dessas duas barras. Tá? Essa é uma maneira de se fazer isso. Porém, se eu aplicar a carga aqui embaixo, todas as diagonais vão estar comprimidas, né? Porque imagine, ó, vou estar aqui com uma carga, esta barrinha aqui vai estar tracionada, certo? Essa força de tração vai jogar uma tensão de compressão aqui nessas diagonais, que vão sempre tracionar os montantes e comprimir as diagonais. Os banzos superior vão estar comprimidos e o banzo inferior vai estar tracionado. Então, como as minhas barras da diagonal são as maiores barras, né, eu vou ter uma preocupação a mais, que é em relação à flexocompressão, que vai causar um efeito de flambagem, né? Esse efeito de flambagem, ele é o principal vilão aí das treliças, porque vai causar aí uma ruptura por flexocompressão, né? Essas barras vão entortar exatamente como vocês viram quando eu estava aplicando uma carga de compressão, a barrinha entortou, né? Então ela estava sofrendo uma flexocompressão, essa flexocompressão pode causar ali uma ruptura nessa barra. Já se eu inverter as diagonais como eu estou fazendo aqui, ó, o que vai acontecer? Eu vou aplicar a carga aqui embaixo, ela vai tracionar as minhas diagonais e comprimir os meus montantes, certo? Como os montantes têm uma medida menor, né, eu consigo trabalhar com um maior número de barras, diminuindo o peso, porque se eu tivesse que trabalhar com o maior número de barras aqui nas diagonais, a barra já é maior, né? Então eu vou ter mais peso, porque essa barra aqui tem 25 centímetros, essa daqui vai ter 35 centímetros. Né? Ela é exatamente do tamanho da barra que nós temos, por coincidência. Então, consequentemente, vai trazer mais peso para a nossa estrutura, o que não é interessante, certo? Então, se eu trabalhar com esse design aqui, eu tenho uma eficiência melhor. É lógico, pessoal, existem outros desenhos que vocês podem usar. Aqui é simplesmente um exemplo, certo? Se vocês forem participar desse desafio, vocês podem testar outros desenhos para ver se você chega de uma maneira ainda mais eficiente do que essa daqui, certo? Então, não é a maneira mais eficiente de todas, provavelmente. Eu não estudei outras maneiras. Então, essas foram as maneiras que eu pensei em fazer, e essa daqui foi a maneira, né, na minha concepção geral, que seria mais eficiente nesse caso, certo? Então, vamos testar para vocês verem, só para a gente tirar a prova dos 9, como é o comportamento desses dois tipos de treliças, né? A gente vai fazer uma simulação no F2, tá? Com uma carga unitária, para ver como é que é esse comportamento. Então, vou abrir aqui o F2, ele já está com o grid aqui, com o snap ligado. Eu vou colocar o grid modulado em 25 centímetros nos dois sentidos, porque a gente viu ali que 25 centímetros é uma medida bem interessante, porque todas as barras aqui não ultrapassam os 35 centímetros. A maior barra de todas, que é a diagonal aqui, ela vai ter 35 centímetros, né, exatamente. Então eu vou trabalhar com essa modulação de 25. Então eu vou pegar aqui, ó, do ponto 00 e vou trazer até 2 metros aqui. E vou
começar a desenhar a minha trelicinha, certo? Então, venho fazendo aqui os montantes, os banzos, né? Eu vou fazer os dois modelos nesse desenho aqui, para vocês verem o comportamento. Então, o primeiro modelo é com as diagonais nesse sentido. E agora eu vou desenhar o outro, que vai ser o modelo que nós vamos utilizar, né, efetivamente aí. Estou desenhando os montantes. E agora a gente inverte as diagonais. Ó. Somente essa diagonal aqui do fundo que ela está no sentido oposto, formando aqui um triângulo que também otimiza aí a distribuição de tensões. Então eu tenho esses dois modelos aqui. Eu vou aplicar um material qualquer aqui, ó, vou colocar um material genérico, vou chamar de madeira. Não importa para a gente, neste momento, as características do material, né? Módulo de elasticidade, coeficiente de Poisson, isso a gente pode pegar depois, se caso a gente quiser calcular o deslocamento, né? Mas para calcular as tensões em barras não é necessário, né? Independente do tipo de material, as tensões serão exatamente as mesmas. Então, vou aplicar o material para todos. Vou colocar aqui uma seção. A seção, sim, eu já vou colocar como uma seção circular. Tá? Vou chamar aqui de 3 milímetros, que é o tamanho da minha seção. Então, eu coloco aqui 3 milímetros. Ele já vai calcular para mim aqui a área da seção, a inércia. Então, eu já posso, futuramente, se eu quiser calcular o deslocamento, eu já posso. Vou aplicar para todos e agora chegou a hora de colocar as condições de apoio. Vou colocar fixo e fixo, apesar de na hora lá ser móvel e imóvel, mas isso vai ser indiferente. Né? Vou colocar fixo e fixo aqui. E aí está a nossa trelicinha. Agora chegou a hora de colocar a carga. Né? Vou colocar aqui, ó, carga unitária. Tá? Essa carga unitária ela vai ter menos 1 kN, que é 100 kg. Tá? Só que, lembrando, essa aqui é uma treliça unidimensional. A nossa treliça vai ser uma treliça tridimensional. Tá? Unidimensional não, é bidimensional essa treliça aqui. A nossa treliça será tridimensional. Por quê? Ela será composta por duas peças dessa daqui, interligada uma na outra. Então, teoricamente, ela vai aguentar metade de 100 kg, 50 kg. Tá? Vocês vão entender isso quando eu fizer o desenho tridimensional da nossa treliça. Tá? Provavelmente vai ser no outro vídeo. Então, aqui é a nossa treliça bidimensional. Eu vou aplicar essa carga aqui e aqui. Tá? E vocês vão reparar quais barras estão comprimidas e quais barras estão tracionadas. Então, vou aplicar aqui. Beleza. E agora eu vou pedir para ele salvar aqui. Vou colocar aqui como treliça. E aí eu tenho as barras aqui. Tudo que tiver com valor negativo são barras comprimidas. Né? Então vejam aqui nesse primeiro modelo. Eu tenho o banzo superior praticamente totalmente comprimido, né? Com cargas variando aí de 50% do valor da carga principal até 150% do valor da carga principal. Na parte de baixo aqui, nós temos barras comprimidas e tracionadas, principalmente comprimidas perto dos apoios e tracionadas próximos aí ao ponto de aplicação de carga. As diagonais, todas as diagonais estão comprimidas. Tá? Então, isso não é interessante por conta do fenômeno da flambagem, por conta do flexo-compressão, enquanto todos os meus montantes estão tracionados. Tá? No modelo de baixo, nós temos aqui o banzo superior também totalmente comprimido, certo?
com cargas variando de 100 a 200% do valor da carga principal aplicada, que é um pouquinho maior do que essa daqui desse modelo de cima, porém aqui na parte de baixo nós temos cargas menores, enquanto aqui eu tinha 0,7, né? Aqui eu já tenho 0,4. Né? Então uma coisa acaba compensando a outra. Aqui eu também tenho a mesma distribuição, né? Tenho algumas barras centrais aqui tracionadas e as barras perto do apoio comprimidas. Né? Isso não muda, porém quase todas as diagonais, exceto essa última aqui, que ela foi invertida o sentido, mas todas as diagonais do meio, elas estão tracionadas. Então isso melhora muito a eficiência da treliça quando trabalhando com uma carga central, né? Porque eu vou ter barras muito menores, com muito menos peso aqui, conseguindo resistir a cargas muito maiores, certo? Então esse modelo aqui é o modelo mais eficiente. Inclusive, se a gente for pegar o peso dessa treliça e o peso dessa treliça, com absoluta certeza essa daqui vai ser 20, 30% mais leve, tá? Justamente por conta dessa questão aí das barras tracionadas e barras comprimidas, certo? Porém, uma coisa que eu já vou fazer aqui é eu vou mudar essa carga, né, para uma carga de 50 kg. Né? Aqui está com uma carga de 100 kg, né, 1 kN, que equivale a 100 kg. Então, se eu colocar 0,5 kN, eu tenho 50 kg. E eu vou mandar ele me mostrar aqui as tensões em barra. Eu vou trabalhar com esse modelo aqui, certo? Então, eu já vou até tirar já um print screen aqui dessa tela. Vou salvar em PDF, porque eu vou utilizar essas tensões aqui para calcular o número de barrinhas, tá? Nos próximos vídeos, nós vamos aprender a como tirar parâmetros de resistência dessas barrinhas de uma maneira muito simples, tá? Eu não vou calcular, né, a resistência através lá do módulo de elasticidade, calcular coeficiente Poisson, né, todas essas coisas que são mais técnicas. A gente vai utilizar a maneira mais arcaica de se fazer isso, que é testando as barras, né? Por exemplo, eu vou testar quanto que ela resiste à tração, né? Para isso eu vou mostrar o que vocês precisam, né? O material que vocês precisam, e eu vou testar o quanto ela resiste à compressão, né? Uma barrinha, quanto que ela resiste à compressão? 2 barrinhas, 4 barrinhas. A gente vai traçar um gráfico e nesse gráfico a gente vai estipular quanto N barrinhas conseguem resistir à compressão. Nossa, Felipe, mas parece tão difícil fazendo assim. Vocês vão ver que é muito facinho, né? A gente vai utilizar o Excel lá, só puxar lá os valores no Excel. Né? Eu faço para 4 ou 5 barrinhas e aí o resto o Excel calcula para mim através de uma aproximação da curva do nosso gráfico, certo? Então ele vai calcular lá quanto N barrinhas conseguem resistir. Certo, pessoal? Então esse vídeo eu vou terminar por aqui. No próximo vídeo eu vou desenhar a nossa treliça espacialmente, né? Senão esse vídeo vai ficar muito longo, né? E vocês vão acabar dormindo e não é esse o intuito do vídeo. Maravilha? Então eu espero que vocês gostem dessa série, certo? Se você quer ver os próximos vídeos da série, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixe o seu curtir e compartilha aí se possível, porque isso ajuda demais o canal. E eu aguardo vocês então no próximo vídeo. Valeu e até lá!